Imagine a cena. Um escritório chique em Belo Horizonte, todo silencioso. Isadora, de 29 anos, está segurando uma caneta e suas mãos estão tremendo. Mas não é de medo, não. É de raiva mesmo. Do outro lado da mesa, um homem de 35 anos chamado Heitor olha para ela com frieza total. Ele não demonstra nenhuma emoção. 3 anos. Ele fala baixinho. Só 3 anos. Depois cada um vai para seu lado. Ali na mesa tem um contrato. E que contrato? É um acordo de casamento, mas não é por amor não. É por dinheiro mesmo. Para ele, uma fazenda gigante e muito, muito dinheiro. Para ela, 2 milhões de reais. Mas vocês sabem por que Isadora está ali? Não é por ganância, pessoal. A avó dela, Dona Zuleide, está morrendo. E a cirurgia que pode salvar a vida da velhinha custa exatamente esse dinheiro. Vai assinar ou não? Heitor pergunta, impaciente. Isadora olha nos olhos dele. Por um segundo, rola uma energia estranha entre os dois. Mas eles fingem que não sentiram nada. Ela pensa, será que existe um preço para nossa dignidade? E assina o nome dela. Nenhum dos dois fazia ideia de que esse contrato ia virar a vida deles de cabeça para baixo. Me falem aí nos comentários de onde vocês estão assistindo, porque o que rolou depois disso vai chocar vocês. Mas para vocês entenderem como essa história começou de verdade, preciso contar a vida desses dois antes de se conhecerem, porque, gente, são dois mundos completamente diferentes. Isadora nasceu no interior de Minas Gerais, numa casinha simples. O pai dela trabalhava como caseiro numa fazenda grande, cuidando dos animais e da plantação. A mãe morreu quando ela era ainda pequena. Um câncer que a família não tinha dinheiro para tratar direito. Quem criou Isadora foi a avó, Dona Zuleide, uma senhora baixinha, forte, que trabalhava como costureira para sustentar a neta. Todas as noites, depois de costurar o dia inteiro, ela ajudava Isadora com os estudos na mesa da cozinha. Menina, você vai estudar e sair dessa vida, Dona Zuleide sempre falava. Você vai ser advogada e ninguém vai pisar na sua cabeça. E foi isso que Isadora fez. Estudou feito louca, trabalhou em loja, fez faxina, vendeu quentinha, qualquer coisa para pagar a faculdade de Direito. Quando se formou, veio para Belo Horizonte e virou uma advogada competente. Mas uma coisa a vida ensinou para ela: nunca confie em ninguém, nunca se apaixone, porque quem ama, sofre. Do outro lado da história, temos Heitor. Esse nasceu em berço de ouro, gente. A família Vasconcelos Prado era dona de uma das maiores fazendas de café de Minas Gerais. Dinheiro não era problema. O problema era a família. O avô de Heitor, seu Augusto, era um homem rígido daqueles antigos. Queria que o neto seguisse os negócios da família, casasse com uma moça de boa família e tivesse filhos para continuar o sobrenome. Mas Heitor era rebelde. Aos 25 anos descobriu que a família estava fazendo negócios sujos, lavando dinheiro através das exportações de café. Quando ele confrontou o avô e se recusou a participar dessas falcatruas, levou um ultimato. Ou você fica quieto e obedece, ou sai da minha casa e da minha vida. Heitor escolheu sair. Passou 10 anos morando no exterior, trabalhando como consultor financeiro, longe de tudo e de todos. Virou um homem frio, calculista, que não acreditava em família, e muito menos em amor. Mas aí, seu Augusto morreu. E o testamento do velho tinha uma surpresa cruel. A herança toda, a fazenda, as terras, o dinheiro, tudo, só seria de Heitor se ele cumprisse uma condição: casar e ficar casado por no mínimo 3 anos. O avô queria forçar o neto a criar juízo e formar uma família. Heitor ficou furioso, mas também ficou interessado. Aquela herança valia mais de 50 milhões de reais. Então ele teve uma ideia. E se ele arranjasse um casamento falso? Alguém que topasse fingir por dinheiro? Foi quando ele soube de Isadora, uma advogada séria, sem vínculos amorosos, que estava desesperada para conseguir dinheiro para a cirurgia da avó.
A primeira reunião dos dois foi tensa. Heitor chegou com sua arrogância de rico. Isadora estava com a guarda totalmente levantada. Vou ser direto, ele disse. Preciso de uma esposa por 3 anos. Você precisa de dinheiro. É um negócio. E o que exatamente você espera que eu faça? Isadora perguntou desconfiada. Aparecer comigo em eventos sociais, morar na fazenda algumas vezes por mês, fingir que somos um casal feliz, nada mais. Ela riu com ironia. Nada mais? Você quer que eu venda 3 anos da minha vida? Por 2 milhões de reais, ele completou. O silêncio foi pesado. Isadora pensou na avó definhando no hospital. Heitor pensou na fazenda que sempre amou, mesmo odiando a família. Sem envolvimento emocional, ela disse, firme. Óbvio, isso é um contrato, não um conto de fadas. Quando eles assinaram aquele papel, tinham certeza de que estavam no controle, que conseguiriam fingir por 3 anos sem se envolver. Mas será que o coração obedece contratos? Será que é possível viver uma mentira por tanto tempo, sem que ela vire verdade? O casamento civil foi uma coisa sem graça, gente. Nada de festa, nada de emoção. Só Isadora, Heitor, 2 testemunhas e um juiz entediado num cartório em Belo Horizonte. Ela usou um vestido simples azul marinho. Ele, um terno escuro. Quando o juiz falou, podem se beijar, eles se olharam constrangidos e deram um selinho rápido, só para cumprir protocolo. Pronto, Heitor murmurou no ouvido dela. Agora somos oficialmente casados, no papel. De 3 dias depois, Isadora estava na estrada para a fazenda Prado, com 2 malas no banco de trás do carro. Quando chegou lá, quase perdeu o fôlego. A fazenda era um sonho, pessoal. Um casarão antigo de mais de 100 anos, pintado de branco, com varandas enormes e colunas de madeira. Em volta, cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Tinha lago, jardim com flores coloridas e uma tranquilidade que ela nunca tinha sentido na vida. Mas quando Heitor mostrou os quartos, a realidade bateu. Esse é o seu quarto, ele disse, abrindo a porta de um cômodo lindo, mas claramente separado do dele. O meu fica ali no final do corredor. Acho melhor mantermos distância, né? Isadora concordou, mas uma pontada estranha apertou seu peito. Claro, melhor assim mesmo. Heitor estabeleceu as regras logo no primeiro dia. Cada um teria sua rotina. Ele acordava cedo para cuidar dos negócios da fazenda. Ela podia trabalhar no escritório que ele preparou para ela. Nos fins de semana, quando tivessem eventos sociais, eles fingiriam ser um casal apaixonado. Nos outros dias, somos apenas colegas de casa, ele disse, frio. Mas as primeiras semanas foram estranhas. Isadora se sentia perdida naquele mundo de luxo e tradições. Os funcionários mais antigos da fazenda a tratavam com respeito, mas ela via a curiosidade nos olhos deles. Será que eles desconfiam? Ela pensava. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Dona Zuleide estava internada fazendo os exames pré-operatórios. Toda noite, Isadora ligava para a avó. Como está sendo lá na fazenda, menina? Está tudo bem, vó. Meu marido é educado. Educado? Dona Zuleide ria. Casamento não é sobre educação, não. É sobre carinho. Você gosta dele? Isadora sempre mudava de assunto, porque a verdade era que ela estava confusa. Heitor era mesmo frio e calculista como havia prometido ser. Mas tinha momentos. Tipo quando ela o viu conversando com seu João, o caseiro mais antigo da fazenda. Heitor perguntou sobre a família do homem, se os filhos estavam bem de estudo, se precisavam de alguma coisa. A voz dele ficou gentil, carinhosa até. Ou quando ela desceu para tomar água de madrugada e viu ele na varanda, olhando para o céu estrelado. Ele parecia triste, solitário, como se carregasse um peso que ninguém via. Não consegue dormir? Ela perguntou, se aproximando. Ele se virou, surpreso.
Por um segundo, ela viu vulnerabilidade nos olhos dele, mas logo a máscara de frieza voltou. Só pensando nos negócios, ele mentiu. Heitor, posso te perguntar uma coisa? Fala. Por que você realmente saiu da família? Não pode ter sido só pelos negócios sujos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Isadora achou que ele não ia responder. Meu avô queria que eu casasse com a filha de um sócio dele, uma menina de família rica, obediente, que ia me dar filhos e ficar quieta em casa. Quando eu disse que não queria casar por interesse, ele falou que eu era um ingrato. E você saiu por isso? Saí porque percebi que para ele eu não passava de uma peça no tabuleiro. Assim como meu pai, assim como todos da família. Nunca fomos pessoas, éramos investimentos. Isadora sentiu algo apertando seu peito. Compaixão? Deve ter sido difícil. Foi a melhor decisão que já tomei. Até precisar voltar por causa dessa herança maldita. Nessa hora, os olhos dos dois se encontraram. E por alguns segundos, a tensão no ar mudou. Não era mais frieza, era outra coisa. Uma curiosidade, uma atração que nenhum dos dois queria admitir. Bom, vou dormir, Isadora disse, quebrando o momento. Boa noite, Isadora. Quando ela chegou no quarto, Dona Zuleide tinha mandado uma foto no WhatsApp. Era ela no hospital, sorrindo, segurando um vestido de noiva artesanal que estava costurando. Surpresa para você, minha netinha, para quando esse casamento virar real. Isadora olhou para a foto e sentiu os olhos marearem. A avó ainda sonhava com contos de fadas. Mas isso ali era só um contrato, não era? Então por que ela tinha sentido aquele frio na barriga quando Heitor a chamou pelo nome? Porque estava começando a reparar nos detalhes dele. Como ele tomava o café preto sem açúcar, como ele sorria de canto quando achava algo engraçado, como ele sempre deixava o último pedaço de bolo para ela. Para, ela falou para si mesma, deitando na cama. Isso não pode acontecer, é só um contrato. Mas lá no fundo uma voz sussurrava, e se não for? 6 meses se passaram desde o casamento, e vocês não fazem ideia de como a rotina desses dois estava estranha. Eles viviam como dois estranhos educados na mesma casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, só isso. Mas aí uma coisa mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite e Isadora estava no escritório terminando uns processos quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Tipo, clec, clec, clec. Ela foi investigar e quase não acreditou no que viu. Heitor estava sentado numa mesa antiga, digitando numa máquina de escrever. Isso mesmo, gente. Uma daquelas máquinas antigas, pesadas, que fazem barulho. Sério que você usa isso? Ela perguntou curiosa. Heitor levantou os olhos, meio sem graça. Era do meu avô. Ele escrevia os relatórios da fazenda nela. E você escreve o quê? Ele hesitou. Pela primeira vez, Isadora viu ele constrangido de verdade. Projetos, ele murmurou. Que tipo de projetos? Deixa para lá, Isadora. Não é importante. Mas ela não desistiu. Nos dias seguintes, sempre que ouvia o barulho da máquina, ficava curiosa. Até que uma noite, quando Heitor saiu para resolver algo na cidade, ela não resistiu e foi até a mesa dele. O que ela leu a deixou chocada. Eram projetos sociais, pessoal, planos detalhados para ajudar pequenos produtores rurais da região, programas de financiamento para famílias carentes comprarem terra, projetos de educação para filhos de trabalhadores rurais. Tudo muito bem pensado, muito bem escrito, e o mais impressionante, ele estava fazendo isso com o próprio dinheiro, sem alarde, sem querer reconhecimento. Quando Heitor voltou e viu ela lendo, ficou bravo. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Por que você esconde isso? Esses projetos são incríveis. Porque não é da sua conta. Heitor, você está ajudando centenas de famílias e ninguém sabe. E é melhor que continue assim.
Eles discutiram naquela noite, mas foi a primeira discussão real que tiveram. A primeira vez que mostraram emoções verdadeiras um para o outro. E foi nessa mesma semana que veio a tempestade. Gente, tempestade no interior de Minas é coisa séria. O céu escureceu de repente numa tarde de sábado. Começou a ventar forte e aí desabou o mundo. Chuva, vento, raios. Um temporal dos bravos. A energia da fazenda foi embora. Eles ficaram sozinhos na casa, só com velas e a lareira acesa. Parece que vamos ficar presos aqui até amanhã, Heitor disse, olhando pela janela. Isadora estava nervosa, não pela tempestade, mas por estar sozinha com ele naquele clima íntimo. Eles jantaram na sala, perto da lareira. O clima estava estranho. Diferente, como se a chuva lá fora tivesse lavado as máscaras que eles usavam. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, tomando coragem. Agora não tem mais jeito mesmo, né? Ele riu. Pergunta. Por que você esconde quem você realmente é? Heitor ficou sério. Demorou para responder, porque quando eu era criança, meu avô sempre dizia que bondade era fraqueza. Que homem de negócios não pode ter coração mole, que ajudar os outros era coisa de frouxo. E você acreditou? Por muito tempo, sim, até sair da fazenda e ver como o mundo real funciona. Aí percebi que meu avô estava errado, mas quando voltei, achei que era melhor fingir que ainda era o neto frio que ele queria. Mesmo ele já tendo morrido, alguns fantasmas são difíceis de matar, Isadora. Ela olhou para ele com outros olhos. Não era frieza, era proteção. Heitor tinha construído uma armadura para não se machucar de novo. E você? Ele perguntou. Por que não acredita no amor? A pergunta pegou ela de surpresa. Quem disse que eu não acredito? Seus olhos. Toda vez que alguém fala sobre sentimentos, você fica desconfortável. Isadora respirou fundo. Quando minha mãe morreu, meu pai entrou em depressão. Ele amava ela tanto que não conseguiu viver sem ela. Ficou anos definhando, até que simplesmente desistiu da vida. Morreu de tristeza. E você associou amor com sofrimento. Exato. Amor machuca, Heitor. Sempre machuca. Nem sempre. Ele disse, se aproximando dela no sofá. Como você pode ter certeza? Não posso, mas talvez seja por isso que vale a pena tentar. Nessa hora, gente, o clima mudou completamente. Eles estavam muito próximos. A luz da lareira dançava no rosto dos dois. A chuva continuava lá fora, como se o mundo tivesse parado só para eles. Heitor levantou a mão e tocou o rosto de Isadora. Ela fechou os olhos, sentindo o coração disparar. Isadora, não, ela sussurrou, mas não se afastou. Não o quê? Não fala nada. Se você falar, vai estragar tudo. Eles se aproximaram devagar, como se estivessem com medo de quebrar a magia daquele momento. Os lábios quase se tocando. E aí, um raio iluminou a casa inteira, seguido de um trovão ensurdecedor. Eles se afastaram de susto, voltando à realidade. Eu vou dormir, Isadora disse, levantando rápido. Isadora, espera. Boa noite, Heitor. Ela praticamente correu para o quarto. Do outro lado da porta, encostou as costas na madeira, o coração ainda disparado. Isso não pode acontecer, ela murmurou. Isso não estava no contrato. Mas lá no fundo, uma parte dela queria muito que tivesse acontecido. E isso a assustava mais que qualquer tempestade. Na sala, Heitor continuou olhando para o fogo na lareira, passando a mão no cabelo. Que droga, ele murmurou. Que droga! Porque ele também tinha sentido. E também estava com medo. Medo de que aquele contrato estivesse virando algo muito mais perigoso. Algo que nenhum dos dois sabia como controlar. Depois daquela noite da tempestade, as coisas ficaram estranhas entre Isadora e Heitor. Eles meio que se evitavam, sabe?
Quando se encontravam na cozinha de manhã, o clima ficava tenso. Ele fingia que estava ocupado com o celular. Ela fingia que estava com pressa, mas os dois sabiam que algo tinha mudado. E muito. Foi nessa tensão toda que apareceu a primeira bomba na vida deles. Isadora estava no jardim da fazenda, tomando um café da tarde, quando ouviu o barulho de um carro subindo pela estrada de terra. Um BMW conversível vermelho, brilhante, que gritava luxo de longe. Do carro desceu uma mulher que parecia ter saído da capa de uma revista. Cabelo loiro impecável, vestido branco justo, salto alto mesmo na terra batida da fazenda. Ela usava óculos escuros caros e sorria como quem está voltando para casa. "Meu Deus, Heitor!" Ela gritou acenando. Heitor apareceu na varanda da casa e Isadora viu o rosto dele mudar completamente. Não era felicidade, era susto, incômodo. "Camila", ele disse descendo as escadas, "o que você está fazendo aqui?" A tal Camila correu até ele e o abraçou apertado, dando beijinhos no rosto. Isadora sentiu uma coisa estranha no peito. Ciúme? Não podia ser. "Soube que você voltou para o Brasil e casou", Camila disse, alto o suficiente para Isadora ouvir. Precisava conhecer a sortuda que conseguiu fisgar o grande Heitor Vasconcelos. Heitor olhou para Isadora com um pedido de desculpas nos olhos. "Camila, essa é minha esposa Isadora. Isadora, essa é Camila Andrade, uma antiga amiga." "Antiga amiga? Claro." Camila se aproximou de Isadora com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que prazer conhecer você. Heitor e eu somos amigos há tanto tempo. Praticamente crescemos juntos, né, amor?" O amor saiu com uma intimidade que fez Isadora apertar os punhos. "Camila é filha de sócios do meu avô", Heitor explicou claramente desconfortável. "Era muito mais que isso, Heitor." Camila riu, tocando o braço dele. "Fomos noivos por 2 anos, esqueceu?" O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Isadora sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Noivos?" Heitor nunca tinha mencionado isso. "Isso foi há muito tempo", Heitor disse firme. "Foi ontem", Camila insistiu. "Lembro como se fosse hoje, quando você falou que ia viajar pelo mundo para encontrar a si mesmo. Eu esperei, sabe? Esperei você voltar." Ela olhou para Isadora com falsa simpatia. "Mas parece que você encontrou outra pessoa. Que romântico. Como vocês se conheceram mesmo?" Isadora e Heitor se entreolharam. Merda. Eles não tinham combinado uma versão oficial da história. "Nós nos conhecemos através do trabalho", Isadora disse, tentando soar natural. "Trabalho? Que interessante. Você trabalha com agronegócios também?" "Sou advogada." "Ah, que prático. Sempre bom ter uma advogada na família, né?" Camila sorriu maliciosamente. "Especialmente quando se trata de heranças e contratos matrimoniais." O comentário foi como uma facada. Camila sabia de alguma coisa? "Camila, você não disse por que veio aqui." Heitor interrompeu, claramente querendo mudar de assunto. "Ora, vim matar a saudade. E também avisar que estou de volta para ficar. Papai me nomeou diretora da filial de Belo Horizonte da empresa. Vamos ser vizinhos de novo." Ela piscou para ele. "Quem sabe não podemos retomar nossa amizade." Isadora não aguentou mais. "Com licença, tenho trabalho para fazer." Ela entrou na casa, mas não conseguiu se concentrar em nada. Ficou na janela do escritório, vendo Camila e Heitor conversarem no jardim. A mulher ria alto, tocava nele toda hora, estava claramente flertando. E o pior, Heitor não estava parecendo incomodado. Umas 2 horas depois, Camila finalmente foi embora. Heitor entrou na casa e foi direto procurar Isadora. "Olha, sobre a Camila." "Não precisa me explicar nada", Isadora disse sem tirar os olhos do computador. "Sua vida passada não é problema meu." "Isadora, não é o que você está pensando." "E o que eu estou pensando?" "Que eu ainda tenho algo com ela." "Não tenho." "Por que você não me contou que foi noivo?"
Heitor suspirou. Porque isso não importa mais. Foi arranjo dos nossos pais, não amor verdadeiro. Arranjo? Isadora riu amarga. Igual ao nosso? A pergunta ficou no ar, pesada e sem resposta. Foi nessa mesma semana que a segunda bomba explodiu. Isadora estava em Belo Horizonte, visitando Dona Zuleide no hospital, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isadora Martins, Lisboa? Sim, quem fala? Meu nome é Otávio Vasconcelos, sou tio do seu marido. O sangue de Isadora gelou. Ela sabia quem era Otávio. Heitor tinha mencionado que tinha um tio ambicioso que sempre quis botar as mãos na herança da família. O que o senhor quer? Conversar com você, pessoalmente, é sobre o casamento de vocês. Não tenho nada para conversar com o senhor. Tem sim, principalmente sobre um contrato de 2 milhões de reais. E Isadora quase derrubou o telefone. Como ele sabia? Não sei do que o senhor está falando. Claro que sabe. Escuta aqui, menina. Sei muito bem que esse casamento é uma farsa. Vocês dois estão fingindo para ele pegar a herança do meu pai. O senhor está enganado. Estou? Então por que vocês dormem em quartos separados? Por que você passa mais tempo em Belo Horizonte que na fazenda? Porque ninguém nunca viu vocês se beijando de verdade. Isadora sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Otávio estava investigando eles. Olha só, ele continuou, não tenho nada contra você. Você é só uma peça no jogo do meu sobrinho, mas posso fazer uma proposta melhor. Que proposta? Termine esse casamento agora e eu te pago 4 milhões. O dobro do que ele está te pagando. Eu não... Pensa com carinho, menina, porque se você não aceitar minha proposta, vou provar na justiça que esse casamento é simulado. E aí, vocês dois vão perder tudo. Inclusive, você pode até ser presa por fraude. A ligação foi cortada. Isadora ficou parada no corredor do hospital, tremendo. Dona Zuleide apareceu na porta do quarto, de camisola. Menina, você está branca? Que foi? Nada, vó, só trabalho. Isso não é cara de trabalho. Isso é cara de quem está apaixonada e com medo. Eu não estou apaixonada. Não está? Então por que está sofrendo? Isadora olhou para a avó e sentiu os olhos encheram de lágrimas. Porque eu acho que estou mesmo, vó. E isso não pode acontecer. Por que, minha filha? Porque é complicado demais. Dona Zuleide segurou a mão da neta. Menina, o coração não entende de complicado, ele só entende de verdade. Naquela noite, voltando para a fazenda, Isadora não conseguia tirar da cabeça a conversa com Otávio. Ele sabia sobre o contrato, estava investigando, e o pior, estava oferecendo uma saída. 4 milhões de reais, mais do que suficiente para a cirurgia da avó e para recomeçar a vida longe dali. Longe de Heitor, longe dessa confusão toda. Mas por que a ideia de ir embora doía tanto? Quando chegou na fazenda, Heitor estava na varanda esperando ela. Como está sua avó? Melhor, ela mentiu. Isadora, sobre hoje mais cedo, sobre a Camila. Heitor, você não me deve explicação nenhuma. Isso aqui é só um contrato, lembra? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, é só isso mesmo? Só um contrato? Isadora olhou nos olhos dele e mentiu. Claro, o que mais seria? Mas quando ela subiu para o quarto, encostou na porta e chorou, porque sabia que estava mentindo, para ele e para si mesma. E agora tinha que decidir, aceitar a proposta de Otávio e fugir antes que fosse tarde demais, ou ficar e arriscar o coração numa guerra que ela não sabia se conseguiria vencer. 1 ano e meio havia se passado desde aquele casamento frio no cartório. E vocês não fazem ideia de como as coisas estavam tensas na Fazenda Prado. Depois da visita da Camila e da ligação ameaçadora do Otávio, Isadora e Heitor sabiam que estavam sendo vigiados. Cada movimento, cada palavra, cada olhar poderia ser usado contra eles.
Foi numa manhã de sábado que Heitor tomou uma decisão que mudou tudo. Isadora estava tomando café na cozinha quando ele apareceu, segurando uma chave antiga, toda trabalhada, do tipo que você vê em filmes antigos. "Isso é para você", ele disse, colocando a chave na mesa. "Que chave é essa?" "Da casa principal, do escritório do meu avô, do cofre da família, de tudo." Isadora olhou para ele, confusa. "Por quê?" "Porque se alguém está investigando nosso casamento, eles precisam ver que você realmente faz parte desta família, que eu confio em você completamente." Ele se sentou na frente dela, sério. "Isadora, essa chave nunca saiu das mãos de um Vasconcelos. Nem minha mãe teve acesso a ela, nem a Camila, quando éramos noivos." "Heitor, eu não posso aceitar isso." "Pode sim. Na verdade, precisa. Agora você realmente faz parte daqui." Quando ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela, Isadora sentiu algo se mexer no peito, uma emoção que ela não queria nomear. "Além disso", ele continuou, "vamos precisar viajar juntos mais vezes, aparecer em público como um casal de verdade. Otávio está coletando provas contra nós." "Como você sabe?" "Porque eu também tenho meus contatos. Ele contratou um detetive particular." Isadora engoliu seco. "E o que vamos fazer?" "Vamos dar um show para eles, começando agora." Foi assim que, na semana seguinte, eles viajaram juntos para Trancoso, na Bahia. Oficialmente, era para uma reunião de negócios com investidores de um projeto de turismo rural. Não oficialmente, era para fingir que eram um casal apaixonado. Mas vocês sabem como essas coisas funcionam, né? Quando você finge muito tempo, a mentira pode virar verdade. O hotel em Trancoso era um sonho. Vista para o mar, bangalôs espalhados entre coqueiros, piscina infinita. E eles tinham reservado um quarto só. "É só por aparência", Heitor disse quando chegaram no bangalô. "Eu durmo no sofá." "Claro", Isadora concordou. Mas quando viu a cama de casal enorme, sentiu um frio na barriga. A primeira noite foi estranha. Eles jantaram no restaurante do hotel. Conversaram sobre trabalho, fingiram intimidade para os outros hóspedes. Ele segurava a mão dela. Ela sorria e encostava nele. De fora, pareciam um casal em lua de mel. Mas no quarto voltavam a ser dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Foi no segundo dia que as coisas mudaram. Eles foram caminhar na praia pela manhã. Era cedo, quase não tinha ninguém, só eles dois e o barulho das ondas. Isadora estava usando um vestido branco que esvoaçava com o vento. Heitor, uma camisa social com as mangas arregaçadas. "Sabe", ele disse parando de andar, "faz tempo que eu não me sinto tão leve." "Leve como?" "Longe dos problemas, longe das pressões, só sendo eu mesmo." Isadora olhou para ele. Ali, com o cabelo bagunçado pelo vento do mar, ele parecia um homem diferente, mais novo, mais feliz. "E quem é você mesmo?" ela perguntou. "Não sei. Faz tanto tempo que finjo ser outra pessoa que perdi a noção." "Então descobre, agora, aqui." Eles ficaram se olhando. E pela primeira vez em 1 ano e meio, não havia máscaras entre eles. Não havia contratos. Não havia pressões. "Sabe o que eu quero fazer agora?" ele perguntou. "O quê?" "Algo completamente maluco. Algo que o Heitor empresário frio e calculista jamais faria." "Tipo o quê?" Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. "Entrar no mar de roupa e tudo." Isadora riu. "Você está louco?" "Completamente. Vem comigo?" E antes que ela pudesse responder, ele já estava correndo em direção ao mar, tirando a camisa pelo caminho. Isadora ficou parada por um segundo, vendo aquele homem que ela pensava conhecer se transformar num garoto brincalhão. "Ei! Você vai me deixar sozinho aqui?" Ele gritou de dentro d'água. Algo dentro dela se libertou. Ela tirou o vestido,
Ficou de calcinha e sutiã e correu para o mar. A água estava gelada, mas a sensação de liberdade era incrível. Eles brincaram como crianças, jogaram água um no outro, riram até doer a barriga. Quando foi a última vez que você fez algo assim? Ela perguntou ofegante. Nunca, ele respondeu, se aproximando dela na água. Nunca na vida. Sério? Minha infância foi só obrigações, estudar, comportar-se, ser o neto perfeito. Nunca tive tempo para isso. Isadora sentiu uma ternura imensa por ele. Que triste. Não fica triste por mim. Fica feliz porque estou descobrindo agora. Eles estavam muito próximos na água. Muito próximos mesmo. Isadora podia ver as gotas de água escorrendo pelo rosto dele. Podia sentir o cheiro da pele dele misturado com o sal do mar. Isadora, não fala nada, ela sussurrou. Por favor. Por quê? Porque se você falar, isso fica real. E eu não posso lidar com real. E se eu quiser que seja real? O coração dela disparou. Heitor, e se eu disser que não estou mais fingindo? Que não consigo mais fingir? Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. E não foi um beijo de contrato. Foi um beijo de verdade. Desesperado, apaixonado, cheio de meses de tensão reprimida. Isadora se entregou completamente. Beijou ele de volta com toda a paixão que estava guardando. Ali, no meio do mar, com o sol nascendo no horizonte, eles finalmente pararam de mentir. Quando se separaram, estavam ofegantes. Isso é loucura, ela murmurou. Total, ele concordou. Mas eu não quero mais ser sensato. Eles voltaram para o hotel de mãos dadas. No quarto, ele não dormiu no sofá. Eles fizeram amor pela primeira vez. Devagar, com carinho, como se estivessem descobrindo um ao outro. E foi a primeira vez que Isadora entendeu a diferença entre transar e fazer amor. Nos 3 dias seguintes, eles viveram como um casal de verdade. Acordavam abraçados, tomavam café da manhã rindo de besteiras. Caminhavam na praia conversando sobre sonhos e planos futuros. Sabe o que eu quero fazer quando isso tudo acabar? Ele disse numa tarde, deitados na areia. O quê? Transformar a fazenda num lugar que receba famílias, turismo rural, mas voltado para a educação, mostrar para as crianças da cidade como é a vida no campo. Isso é lindo. E você? O que quer fazer? Isadora pensou. Quero continuar sendo advogada, mas focada em ajudar pessoas como eu, que não têm dinheiro para ter uma defesa decente. Vamos fazer isso juntos? Como assim? Eu cuido da parte do turismo rural. Você cuida da parte jurídica para pequenos produtores. Uma parceria. Isadora sorriu. Uma parceria? Ou mais que isso, ele disse ficando sério. Se você quiser. Na última noite em Trancoso, eles jantaram num restaurante na beira da praia. Velas, música ao vivo, lua cheia refletindo no mar. Era como um conto de fadas. Isadora, Heitor disse segurando a mão dela, preciso te falar uma coisa. Fala. Eu me apaixonei por você. De verdade. Não é mais contrato. Não é mais fingimento. É amor. Isadora sentiu os olhos incharem de lágrimas. Heitor, sei que é complicado, sei que começou tudo errado, mas isso que está acontecendo entre nós é a coisa mais real que já senti na vida. Eu também, ela sussurrou. Eu também me apaixonei por você. Eles se beijaram ali mesmo no meio do restaurante, não ligando para quem estava vendo. Mas no avião de volta para Belo Horizonte, a realidade bateu forte. E agora? Isadora perguntou. Agora a gente continua fingindo que é só contrato, Heitor disse, apertando a mão dela. Até completarmos os 3 anos. Vai ser difícil. Muito. Especialmente com Camila e Otávio vigiando cada movimento nosso. E se eles descobrirem que agora é real? Não vão descobrir. A gente é bom em fingir. Lembra?
Mas quando chegaram na fazenda, Isadora percebeu que fingir estava ficando cada vez mais difícil. Porque como você finge que não ama alguém quando ama de verdade? Como você dorme em quartos separados, quando só quer estar nos braços da pessoa? Como você esconde que seu coração não obedece mais contratos? 2 anos de casamento. Vocês conseguem imaginar o que é viver um amor de verdade, mas ter que fingir que ele não existe? Porque era exatamente isso que estava acontecendo com Isadora e Heitor. Depois daquela viagem para Trancoso, eles voltaram apaixonados, mas presos numa armadilha. Durante o dia, tinham que manter a rotina fria de sempre. Quartos separados, conversas formais, nada de carinho em público. Mas à noite, quando tinham certeza de que ninguém estava vendo, eles se encontravam na cozinha, na varanda, no escritório. Abraços roubados, beijos escondidos, sussurros de "eu te amo" no escuro. Era uma tortura doce, sabe? E piorou quando Camila decidiu que ia virar presença constante na vida deles. Ela aparecia na fazenda quase todo fim de semana, sempre com uma desculpa. Vim trazer uns documentos do papai, vim buscar umas coisas que deixei aqui quando era pequena, vim matar a saudade dos tempos antigos. E toda vez que ela aparecia, caprichava no drama. "Ai, Heitor, lembra quando a gente subia naquela árvore ali?" Ela dizia, apontando para um jatobá antigo no jardim. "Éramos tão crianças, tão inocentes." Ou então, "Isadora, você sabia que Heitor me ensinou a andar a cavalo ali, naquele pasto? Ele foi tão carinhoso, tão paciente. Sempre foi muito especial comigo." Isadora queria enfiar a cara dela na terra, mas tinha que sorrir e fingir que não se importava. O pior era que Camila estava coletando informações. Ela reparava em tudo. Onde Isadora dormia, como eles se comportavam, se havia sinais de intimidade real entre os dois. "É engraçado", ela comentou num domingo. "Vocês não têm nenhuma foto juntos pela casa, nem mesmo foto do casamento." Heitor e Isadora se entreolharam. Era verdade. Eles não tinham fotos porque o casamento tinha sido uma formalidade fria. "A gente não é muito de tirar foto", Heitor disse. "Que pena. Eu e você tínhamos tantas fotos juntos, lembra?" E ela mostrou o celular com dezenas de fotos dos dois quando eram mais jovens. Fotos de viagens, festas, momentos íntimos. Fotos de um casal que realmente tinha tido uma história. Isadora sentiu uma pontada de ciúme que a deixou com raiva de si mesma. Mas foi numa sexta-feira que as coisas ficaram realmente tensas. Camila apareceu de surpresa, como sempre, mas dessa vez não estava sozinha. Trouxe Otávio junto. "Oi, pessoal", ela disse, sorrindo como se fosse a pessoa mais querida do mundo. Trouxe o tio Otávio para fazer uma visitinha. Otávio Vasconcelos era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, terno sempre impecável. Tinha aquele ar de quem está sempre calculando alguma coisa. E olhava para Isadora como quem olha para um inseto. "Sobrinho", ele disse, abraçando Heitor sem nenhum carinho. "Finalmente vou conhecer melhor minha sobrinha postiça." O termo doeu. Sobrinha postiça. "Otávio", Heitor disse tenso. "Que surpresa." "Pois é, Camila me contou tantas coisas sobre vocês que fiquei curioso. Um casamento tão reservado, tão discreto." Durante o almoço, Otávio bombardeou eles com perguntas. "Isadora, como foi que você conquistou meu sobrinho? Ele sempre foi tão difícil para relacionamentos." "Na verdade, ele que me conquistou", ela respondeu, tentando soar natural. "Que romântico! E como foi o pedido de casamento? Teve anel? Ajoelhou, essas coisas?" Heitor e Isadora se entreolharam rapidamente. Eles nunca tinham pensado nessa parte da história. Foi bem simples", Heitor disse. "Nós somos pessoas simples." "Simples?", Camila riu.
Heitor Vasconcelos Simples, o homem que me levou para jantar em Paris só para pedir desculpas por ter chegado atrasado num encontro? Mais uma vez, ela estava mostrando a intimidade que tinha com ele. Mais uma vez, estava fazendo Isadora se sentir pequena. As pessoas mudam, Camila, Heitor disse firme. É verdade, Otávio concordou. As pessoas mudam, principalmente quando têm incentivos financeiros. O silêncio na mesa foi constrangedor. Depois do almoço, Otávio pediu para conversar a sós com Heitor. Eles foram para o escritório e fecharam a porta. Isadora ficou na sala com Camila, e a conversa que rolou foi das piores da vida dela. Sabe, Isadora, Camila disse, se servindo de vinho, eu admiro sua coragem. Coragem? De casar com um homem que está claramente usando você. E desculpa. Ora, querida, não precisa fingir comigo. É óbvio que esse casamento é de conveniência. Heitor precisa da herança, você precisa do dinheiro. Não tem problema nisso. Isadora sentiu o sangue ferver. Você não sabe nada sobre meu casamento? Sei sim. Sei que vocês dormem em quartos separados. Sei que você passa mais tempo em Belo Horizonte que aqui. Sei que nunca ninguém viu vocês se beijando de verdade. Como você... Tenho meus olhos e ouvidos, querida. E a verdade é que Heitor está só esperando completar os 3 anos para se livrar de você e ficar com o dinheiro. Isso não é verdade. Não é? Então me diz, ele já te disse que te ama? Isadora hesitou. Claro que ele tinha dito, mas ela não podia contar isso. Eu imaginei, Camila continuou, porque Heitor só disse, eu te amo para uma pessoa na vida, e essa pessoa fui eu. Nessa hora, vocês que estão acompanhando até aqui, me digam o que vocês acham. Será que Camila está certa? Será que Heitor está mesmo só usando Isadora? A tensão está só começando, pessoal. No escritório, a conversa entre Heitor e Otávio estava igualmente tensa. Vou ser direto, sobrinho, Otávio disse. Sei que esse casamento é uma farsa. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Contratuinho de 2 milhões para uma moça desesperada. 3 anos de fingimento para pegar a herança. Muito bem bolado, admito. Otávio, mas aqui está a coisa. Seu avô era esperto, muito esperto. Ele desconfiava que você tentaria dar um golpe desses. Heitor ficou alerta. O que você quer dizer? Quero dizer que ele colocou uma cláusula secreta no testamento. Uma cláusula que só eu conheço. Que cláusula? Otávio sorriu como um predador. Se for provado que o casamento é simulado, a herança não fica com ninguém da família. Vai toda para uma instituição de caridade. O sangue de Heitor gelou. E eu tenho provas suficientes para derrubar vocês dois na justiça. Otávio continuou. Fotos, vídeos, depoimentos, tudo. O que você quer? Que você desista da herança voluntariamente. Assine um documento renunciando a tudo. Em troca, eu não processo vocês por fraude. E se eu não aceitar? Aí você e sua esposa postiça vão para a cadeia. E eu fico com tudo mesmo. Heitor cerrou os punhos. Você tem prazo. 1 semana. Se não assinar até sexta que vem, segunda-feira, eu vou ao fórum. Quando Otávio e Camila finalmente foram embora, Isadora e Heitor ficaram em silêncio na varanda. O que ele quis contigo? Ela perguntou. Chantagem. E você? O que a víbora da Camila falou? Que nosso casamento é óbvio demais, que você está me usando. Heitor se virou para ela, pegou o rosto dela nas mãos. Isadora, olha para mim. Eu te amo. De verdade, não é fingimento. Eu sei, ela sussurrou. Eu também te amo. Então a gente vai enfrentar isso juntos. Como? Não sei ainda, mas vamos dar um jeito. Eles se abraçaram ali na varanda sob as estrelas, mas ambos sabiam que a situação estava ficando perigosa, muito perigosa, e o pior ainda estava por vir. Obrigado por continuarem comigo até aqui nessa jornada, pessoal.
porque agora vem a parte mais intensa de todas. O que vai acontecer agora vai virar essa história completamente de cabeça para baixo. 2 anos e 8 meses de casamento. Faltavam apenas 4 meses para a herança ser liberada. 4 meses para eles finalmente poderem viver o amor deles sem escondê-lo. Mas o destino tinha outros planos. Na segunda-feira seguinte à visita de Otávio, Isadora acordou passando mal. Muito mal. Correu para o banheiro e vomitou tudo que tinha no estômago. Deve ser algo que comi ontem, ela pensou. Mas na terça aconteceu de novo. Na quarta também. Na quinta, ela estava tão fraca que Heitor insistiu para ela ir ao médico. Não é nada, ela disse. Só um estresse por causa do Otávio. Isadora, você está branca. Vai ao médico. Ela foi. E quando a médica pediu um exame de sangue e ela viu o resultado, o mundo parou. Grávida, 6 semanas. Isadora ficou parada na clínica, olhando para o papel sem conseguir processar a informação. Grávida. Ela estava grávida de Heitor. A primeira emoção foi alegria pura. Ela tinha um pedacinho dele crescendo dentro dela. Um bebê feito de amor verdadeiro, não de contrato. Mas logo a realidade bateu como um soco. Grávida justamente agora. Quando Otávio estava investigando eles, quando faltavam só 4 meses para o fim do contrato, todo mundo ia achar que ela tinha engravidado de propósito, para garantir a herança, para prender Heitor, para manipular a situação. O pior, e se o próprio Heitor pensasse isso? No caminho de volta para a fazenda, 1000 pensamentos passaram pela cabeça dela. Como contar? Quando contar? Se deveria contar. Quando chegou em casa, Heitor estava na varanda, no telefone, falando com alguém em voz baixa. Ele parecia preocupado. Não posso fazer isso, ele dizia. Não posso abandonar ela agora. Isadora se escondeu atrás da porta para ouvir. Entendo que é muito dinheiro, mas ela não merece isso. Não é só sobre o contrato mais, é sobre... É complicado. Quem era? Com quem ele estava conversando sobre abandonar ela? Preciso pensar melhor. Te ligo depois. Heitor desligou e passou a mão no cabelo, parecendo exausto. Com quem você estava falando? Isadora perguntou, aparecendo na varanda. Ele se virou surpreso. Com um advogado, sobre a situação com Otávio. Que advogado? Um cara de São Paulo, especialista em direito sucessório. E o que ele disse? Heitor hesitou. Disse que nossa situação é complicada, que vai ser difícil provar que o casamento é real. Isadora sentiu o coração apertar. Será que Heitor estava considerando desistir de tudo? Desistir dela? Foi aí que chegou a segunda bomba da semana. Na quinta-feira, Otávio apareceu na fazenda acompanhado de um oficial de justiça e um investigador particular. Bom dia, pombinhos, ele disse com um sorriso maldoso. Vim cumprir minha promessa. Ele entregou uma intimação para Heitor. Era uma ação judicial contestando o casamento, pedindo anulação por simulação. Vocês têm 15 dias para se defender, o oficial explicou. O processo vai correr em segredo de justiça, mas se for comprovada a fraude, pode dar cadeia para os dois. Isadora sentiu as pernas bambas. Cadeia. Eles podiam ir presos. Além disso, Otávio continuou, contratei o melhor investigador particular do país. Ele vai vasculhar cada dia da vida de vocês, cada mentira, cada contradição. O investigador, um homem sério de uns 40 anos, falou: vamos precisar entrevistar amigos, familiares, funcionários da fazenda. Vamos analisar contas bancárias, registros telefônicos, tudo. Se esse casamento for falso, vamos provar. Quando eles foram embora, Isadora e Heitor ficaram em silêncio na sala. E agora? Ela perguntou. Agora a gente luta. Vamos contratar o melhor advogado que existe. Vamos provar que nosso amor é real. E se não conseguirmos? Vamos conseguir.
Mas na voz dele, Isadora ouviu uma dúvida que a apavorou. Foi naquela noite que ela decidiu contar sobre a gravidez. Não aguentava mais guardar segredo. Eles estavam na cozinha, tomando chá, quando ela reuniu coragem. Heitor, preciso te contar uma coisa. Fala. É importante. Ele a olhou prestando atenção. Eu fui ao médico essa semana. E estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Heitor ficou parado, segurando a xícara, olhando para ela como se não tivesse entendido. Grávida, ele repetiu. 6 semanas. Ele colocou a xícara na mesa devagar, muito devagar. 6 semanas, ele murmurou. Ou seja, desde Trancoso. Heitor levantou da cadeira e começou a andar pela cozinha. Passava a mão no cabelo, parecia estar calculando alguma coisa. Heitor, fala alguma coisa. Quanto tempo você sabe? Descobri hoje de manhã. E não me contou na hora? Estava processando a informação. Ele parou de andar e olhou para ela. E o que Isadora viu nos olhos dele a destroçou. Desconfiança. Isadora, você planejou isso? A pergunta foi como uma bofetada. Como assim? Você engravidou de propósito? Para garantir a herança? Para me prender? Heitor, como você pode pensar isso? Porque é uma coincidência muito conveniente. Justamente agora, quando estamos sendo investigados, você aparece grávida. Isadora se levantou furiosa. Você acha que eu sou capaz disso? Acha que eu usaria um bebê para te manipular? Eu não sei mais em que acreditar, Isadora. Essa semana apareceu processo, investigação, ameaça de cadeia. E agora você grávida, parece armação. Armação? Ela gritou. Eu te amo, Heitor. Esse bebê foi feito de amor. Foi ou foi feito de oportunismo? Pronto, estava dito. A desconfiança que estava crescendo no coração dele havia sido verbalizada. Isadora sentiu algo morrer dentro dela. Sabe de uma coisa? Ela disse, com a voz trêmula de raiva e dor. Você é igualzinho à sua família. Não consegue acreditar que alguém pode amar você de verdade. Tudo para você é interesse, manipulação, contrato. Isadora. Não, para você eu sempre vou ser a advogada pobre que você comprou por 2 milhões. Nunca vou ser a mulher que se apaixonou por você de verdade. Não é isso. É sim. Você não confia em mim. Nunca confiou. Sempre achou que eu estava tramando alguma coisa. Heitor ficou em silêncio, e esse silêncio disse tudo. Pronto, Isadora disse pegando a bolsa. Agora eu sei onde eu estou. Onde você vai? Para Belo Horizonte, ficar com a minha avó, longe de você. Isadora, não vai embora. Vamos conversar. Conversar o quê? Você já disse tudo o que pensava. Já mostrou que no fundo, bem no fundo, ainda acha que eu sou uma oportunista. Ela parou na porta da cozinha e se virou. E só para você saber, esse bebê é seu. Mas você não precisa se preocupar. Eu não vou usar ele para reivindicar nada. Quando acabar esse contrato maldito, vou sair da sua vida e criar meu filho longe de toda essa desconfiança. Isadora. Mas ela já tinha saído. Heitor ficou sozinho na cozinha, com o peso das próprias palavras. E pela primeira vez em 2 anos, ele se perguntou se não tinha acabado de cometer o maior erro da vida dele. Do lado de fora, Isadora entrou no carro com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava grávida, apaixonada e completamente sozinha. E o pior, começava a achar que Camila estava certa. Talvez Heitor nunca tivesse aprendido a confiar. Talvez ele nunca fosse capaz de amar alguém de verdade. 3 semanas. 3 semanas desde que Isadora tinha saído da fazenda. 3 semanas desde que Heitor tinha dito as palavras mais estúpidas da vida dele. E vocês não fazem ideia de como esses dois estavam sofrendo. Isadora estava em Belo Horizonte, no apartamentinho simples onde morava antes de casar. Dormia pouco, comia mal e passava os dias cuidando de Dona Zuleide, que estava cada dia mais frágil.
A avó tinha feito a cirurgia e estava se recuperando, mas o corpo dela estava cansado, muito cansado. Menina, Dona Zuleide disse numa tarde, você não está bem. Estou sim, vó. Não está não, está com cara de quem brigou com o marido. Isadora tentou sorrir. Não é nada, vó. É gravidez? Isadora quase engasgou com o chá. Como a senhora sabe? Sou velha, não sou cega. Você está com aquela cara inchada, está enjoando de manhã e está colocando a mão na barriga toda hora sem perceber. Não adiantava mentir. Dona Zuleide sempre descobria tudo. Estou grávida, sim, de 2 meses. E o Heitor, está feliz? Isadora sentiu os olhos encharem de lágrimas. Não sei, vó, a gente brigou. Brigaram por quê? Porque ele acha que eu engravidei de propósito, para manipular ele. Dona Zuleide balançou a cabeça triste. Homem é burro mesmo, menina, burro e orgulhoso, mas ele te ama? Dizia que sim, mas na hora que precisou confiar em mim, não confiou. E você, ama ele? Amo, e é isso que mais dói. Do outro lado da cidade, na fazenda, Heitor estava igualmente destruído. Ele passava as noites no escritório, olhando para a máquina de escrever do avô, tentando escrever alguma coisa. Mas as palavras não vinham. Os funcionários da fazenda repararam na mudança. Seu João, o caseiro mais antigo, até tentou conversar. Patrão, a dona Isadora não volta mais não? Não sei, seu João. O senhor está com cara de quem perdeu o que mais amava na vida. Seu João, o senhor não entende? Entendo sim. O senhor desconfiou dela, né? Achou que ela estava tramando alguma coisa. Heitor olhou para o homem, surpreso. Patrão, essa menina ama o senhor de verdade. A gente que mora aqui vê essas coisas. Ela olhava para o senhor como minha esposa olhava para mim, com aquele amor que não consegue esconder. Mas seu João... Escuta aqui, moço. Eu trabalho nesta fazenda há 40 anos. Vi seu avô, vi seu pai, vi o senhor crescer e nunca vi ninguém olhar para o senhor com tanto carinho quanto essa menina. Heitor engoliu seco. O senhor está cometendo o mesmo erro da sua família, achando que todo mundo só quer o dinheiro de vocês. Mas essa menina, ela não queria dinheiro, não. Ela queria o senhor. Enquanto isso, a situação legal estava ficando cada vez pior. O advogado de Heitor ligava todo dia com notícias ruins. Otávio tinha arranjado testemunhas dispostas a mentir em juízo. Funcionários antigos que ele tinha subornado. Até fotos falsas de Isadora com outros homens. A situação está crítica, o advogado disse numa ligação. Sem a presença da sua esposa para depor, fica muito difícil provar que o casamento é verdadeiro. Ela não quer mais saber de mim. Então você precisa ir atrás dela, porque se vocês não apresentarem uma defesa unificada, vão perder. E podem ser condenados por fraude. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Isadora estava no hospital com Dona Zuleide, que tinha piorado durante a madrugada. A velhinha estava internada, ligada a aparelhos, mas ainda consciente. Menina, ela chamou com a voz fraca. Estou aqui, vó. Quero te contar uma coisa. Fala, vó. Quando você casou, eu fiquei com medo. Medo que fosse só por dinheiro mesmo. Vó, deixa eu terminar. Mas depois de uns meses, quando você falava dele no telefone, eu percebi. Sua voz mudava. Ficava mais doce, mais feliz. Dona Zuleide segurou a mão da neta. Você se apaixonou de verdade, menina. E ele também. Eu vi nos olhos dele quando ele veio aqui no hospital comigo. Quando ele veio aqui? Várias vezes. Você não sabia? Ele vinha escondido quando você estava trabalhando. Trazia flores, conversava comigo, perguntava sobre você quando criança. Isadora ficou chocada. Heitor visitava a avó escondido? E sabe o que ele me perguntou na última vez? O quê? Se eu achava que ele merecia ser amado.
Eu achava que alguém podia amar ele sem querer alguma coisa em troca. Os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. Eu disse para ele que amor não se merece, menina. Amor se recebe, e que você amava ele de verdade, mas que ele estava com medo de acreditar. Vó, vai atrás dele, menina. Vai antes que seja tarde demais. Mas ele desconfiou de mim porque está com medo. Porque a família dele ensinou que amor não existe. Mas você pode ensinar que existe. Naquela noite, Dona Zuleide piorou muito. Isadora ficou no hospital, segurando a mão da avó, vendo ela lutar contra a morte. E foi às 3 da manhã que Heitor apareceu. Isadora estava sozinha no corredor quando viu ele chegando, ofegante, com cara de quem tinha dirigido feito louco. "Como você soube?" ela perguntou. "O hospital ligou. Eu estava como contato de emergência." "Desde quando?" "Desde que Dona Zuleide me pediu. Há uns 6 meses." Eles entraram juntos no quarto. Dona Zuleide estava dormindo, respirando com dificuldade. "Ela está..." Isadora começou, mas não conseguiu terminar. "Vai ficar tudo bem", Heitor disse, passando o braço em volta dela. Foi a primeira vez em 3 semanas que eles se tocaram. Às 5 da manhã, Dona Zuleide acordou. Viu os dois ali, juntos, e sorriu. "Que bom que vocês se acertaram." "Vó, não fala assim, a senhora vai ficar boa." "Não vou não, menina, e está tudo bem, estou cansada." Ela olhou para Heitor. "Cuida da minha menina. E do bebê." "Como a senhora sabe do bebê?" Heitor perguntou surpreso. "Sou a avó. A gente sabe dessas coisas." Dona Zuleide tirou uma carta debaixo do travesseiro. "Isso é para vocês dois. Leiam depois que eu partir." "Vó, não fala assim." "Menina, amor de verdade não precisa de cláusula, não precisa de contrato, só precisa de coragem." Ela fechou os olhos e sussurrou. "Promete para mim que vão ser felizes." "Prometemos, vó." "Prometemos", Heitor repetiu, apertando a mão da velha senhora. Dona Zuleide morreu às 6h15 da manhã, com os dois segurando suas mãos. Isadora chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou pela avó, pela solidão, pelo medo, pela confusão dos últimos meses. E Heitor chorou junto. Chorou por Dona Zuleide, por Isadora, por ter sido tão idiota, por ter desconfiado da mulher que amava. "Desculpa", ele sussurrou no ouvido dela enquanto a abraçava. "Desculpa por tudo que eu disse. Desculpa por não ter confiado em você." "Heitor, eu te amo. De verdade. E nosso bebê foi feito de amor. Eu sei disso." "Por que você desconfiou?" "Porque tenho medo. Medo de acreditar que alguém pode me amar sem querer alguma coisa em troca. Minha família me ensinou que amor não existe. Mas você me ensinou que existe." Eles se abraçaram ali no hospital, chorando juntos, se perdoando juntos. Depois do funeral, sentados na casa de Dona Zuleide, eles leram a carta que ela tinha deixado. "Meus queridos filhos do coração", a carta começava. "Se vocês estão lendo isso é porque eu já parti. Não fiquem tristes, fiquem felizes. Porque eu vi vocês se apaixonarem de verdade. Vi vocês lutarem contra esse amor, com medo, com orgulho, com desconfiança. Mas vi também vocês se renderem. Amor verdadeiro não precisa de cláusulas, meninos. Só precisa de coragem para admitir que existe. Cuidem um do outro. Cuidem do bebê que vem aí. E lembrem, contratos terminam, mas amor verdadeiro é para sempre. Com todo o meu amor, Zuleide." "O julgamento é na próxima semana", Heitor disse depois de lerem a carta. "E agora? Agora vamos lá e falamos a verdade. Que começou como contrato, mas virou amor. Que nosso bebê foi feito de sentimento verdadeiro. E se não acreditarem? Vão acreditar, porque agora não tenho mais medo de mostrar que te amo." Ele beijou a testa dela. "Volta para casa comigo? Para nossa casa?" "Nossa casa? A fazenda sempre foi sua também, desde o primeiro dia."
Isadora sorriu pela primeira vez em semanas. Vamos para casa. Mas eles não sabiam que Camila tinha visto eles saindo juntos do hospital e que já estava tramando a última cartada para destruir os dois. A guerra final estava apenas começando. O dia do julgamento chegou numa manhã fria de agosto, em Belo Horizonte. Isadora acordou na fazenda. Tinha voltado para casa 3 dias antes e pela primeira vez em meses se sentiu em paz. Ela estava grávida de 5 meses agora. A barriguinha já aparecia e Heitor passava as noites conversando com o bebê, pedindo desculpas por ter duvidado dele também. Pronta? Heitor perguntou, ajudando ela a colocar o casaco. Pronta, ela respondeu. Mas, na verdade, ela não estava pronta para o que ia usar naquele dia. Pela primeira vez desde o casamento, Isadora colocou o vestido que Dona Zuleide tinha costurado para ela. O vestido de noiva artesanal, cheio de amor e esperança, que estava guardado no armário há quase 3 anos. Por que esse vestido? Heitor perguntou emocionado. Porque hoje eu vou casar com você de verdade, na frente do juiz, na frente de todo mundo. Vou falar que te amo sem medo, sem contrato, sem cláusula. Quando chegaram no tribunal, a sala estava lotada. Otávio com seus advogados caros. Camila na primeira fila, sorrindo como se já tivesse ganhado. Jornalistas, curiosos, funcionários da fazenda que tinham vindo apoiar o casal. O juiz era um homem sério, de uns 60 anos, que olhava por cima dos óculos como se estivesse cansado de mentiras. Vamos começar, ele disse. Esse processo questiona a validade do casamento entre Isadora Martins Lisboa e Heitor Vasconcelos Prado, alegando simulação para fins de herança. Otávio se levantou confiante. Meritíssimo, temos provas contundentes de que esse casamento é uma farsa. Testemunhas que confirmam que eles dormiam em quartos separados, que não demonstravam afeto em público, que fizeram um contrato financeiro. Ele apresentou fotos, documentos, depoimentos. Tudo muito bem organizado, tudo muito convincente. Além disso, Otávio continuou, a requerida engravidou convenientemente quando o prazo da herança estava acabando. Óbvia tentativa de manipulação. Isadora sentiu o sangue ferver, mas Heitor segurou a mão dela. Nossa vez, ele sussurrou. Quando o advogado de defesa chamou Isadora para depor, ela se levantou devagar. A barriga de 5 meses estava evidente no vestido artesanal. Senhora Isadora, o advogado começou, é verdade que a senhora fez um contrato de casamento por 2 milhões de reais? É verdade. Um murmúrio correu pela sala. E é verdade que esse casamento começou como simulação? É verdade. Outro murmúrio, mais alto. Mas eu quero contar para todos aqui o que aconteceu depois. Isadora continuou, olhando diretamente para o juiz. Eu me casei com Heitor por dinheiro. Minha avó estava morrendo e eu precisava pagar a cirurgia dela. Ele precisava cumprir uma cláusula do testamento do avô. Era um acordo comercial, nada mais. Ela respirou fundo. Mas sabe o que acontece quando 2 pessoas machucadas ficam muito tempo juntas? Elas se conhecem de verdade. Descobrem que por trás das máscaras existem pessoas reais, com medos, sonhos, feridas. Sua voz ficou mais forte. Eu me apaixonei pelo homem que escreve projetos sociais numa máquina de escrever antiga. Pelo homem que cuida dos funcionários da fazenda como família, pelo homem que visitava minha avó, escondido para saber sobre minha infância. Heitor sentiu os olhos marejarem. E ele se apaixonou por mim também. Pela mulher que lutou a vida toda para sair da pobreza sem perder a dignidade. Pela mulher que chorava escondida quando ele era frio demais, mas que nunca desistiu de tentar conhecê-lo. O tribunal estava em silêncio total. Nosso bebê, ela disse, passando a mão na barriga, foi feito numa praia em Trancoso, numa noite que paramos de fingir e assumimos que estávamos apaixonados. Não foi planejado, não foi manipulação, foi consequência do amor.
Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Então sim, nosso casamento começou falso, mas virou real, virou verdadeiro, virou para sempre. Quando ela voltou para seu lugar, Heitor foi chamado para depor. Senhor Heitor, o advogado perguntou, o senhor confirma tudo que sua esposa disse? Confirmo, e quero acrescentar uma coisa. Ele se virou para o juiz. Meritíssimo, eu renuncio à herança. A sala explodiu em murmúrios. Otávio ficou branco. Como assim? O juiz perguntou. Eu renuncio a toda a herança do meu avô. Não quero nenhum centavo. Prefiro uma vida inteira com Isadora do que uma fortuna sem ela. Ele olhou para a esposa, porque descobri que ela tem razão. Amor verdadeiro não tem preço e não precisa de herança para existir. Foi quando aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. O advogado da família Vasconcelos se levantou. Meritíssimo, preciso apresentar um documento. Ele entregou um papel para o juiz. Esse é um codicilo ao testamento do senhor Augusto Vasconcelos, encontrado esta semana no cofre particular dele. O juiz leu o documento e arqueou as sobrancelhas. Esse codicilo altera completamente o testamento original. O juiz anunciou. Aqui está escrito, se meu neto Heitor tentar burlar minha vontade com um casamento de conveniência, ele perderá tudo. Mas se ele provar que aprendeu a amar de verdade, independente da herança, receberá não apenas os bens, mas também minha bênção póstuma. A herança será de quem provar que sabe amar sem interesse, não apenas casar por obrigação. O silêncio no tribunal era absoluto. E tem mais, o juiz continuou lendo. Se meu irmão Otávio tentar roubar o que não lhe pertence, com mentiras e falsificações, será deserdado de qualquer participação na empresa familiar e responderá criminalmente por seus atos. Otávio ficou lívido. Camila parecia ter visto um fantasma. Portanto, o juiz concluiu, este tribunal reconhece que, embora o casamento tenha começado como simulação, ele se transformou em união verdadeira. O amor demonstrado aqui hoje é genuíno e inquestionável. Ele bateu o martelo. Processo julgado improcedente. O casamento é válido. A herança será mantida com o casal. E determino a abertura de inquérito policial contra Otávio Vasconcelos por falsificação de documentos e suborno de testemunhas. A sala explodiu em aplausos. Isadora e Heitor se abraçaram e se beijaram pela primeira vez em público, sem máscaras, sem fingimento. Otávio foi preso ali mesmo. Camila saiu correndo do tribunal, humilhada e derrotada. Seu plano tinha falhado completamente e ela perdeu todos os direitos na empresa familiar. 6 meses depois, numa manhã ensolarada na Fazenda Prado, nasceu Heitor Zuleide Vasconcelos Lisboa, um menino gordinho, de olhos grandes, que veio ao mundo cercado de amor verdadeiro. Isadora transformou parte da fazenda num centro de turismo rural e inclusão social, exatamente como tinha sonhado. Famílias de baixa renda podiam passar fins de semana lá, conhecer a vida no campo, enquanto os filhos participavam de atividades educativas. Heitor retomou os projetos sociais do avô, mas com total transparência e ética. A empresa familiar se tornou referência em responsabilidade social no agronegócio. Numa tarde de domingo, um ano depois do julgamento, eles estavam na varanda da fazenda. Heitor balançava o bebê no colo, enquanto Isadora terminava de costurar uma roupinha. "Sabe o que eu acho mais engraçado?" ela disse. "O quê?" "A gente rasgou o contrato original, mas nunca fizemos um novo." "Verdade," ele riu. "Que tal fazermos agora?" Ele foi até o escritório e voltou com a máquina de escrever do avô. "Vamos escrever nosso próprio contrato," ele disse. Juntos, eles digitaram: "Contrato de amor eterno entre Isadora Martins Lisboa e Heitor Vasconcelos Prado. Cláusula única. Amar para sempre, sem prazo de validade, sem condições, sem reservas. Assinado no coração, com o selo da alma." Eles assinaram rindo, se beijaram e guardaram o papel numa gaveta. E vocês sabem o que é mais lindo?
2 anos depois, quando estavam organizando os documentos antigos, encontraram uma carta que Dona Zuleide tinha escondido no fundo da gaveta da máquina de escrever. Meus queridos, a carta dizia: se vocês estão lendo isso, é porque encontraram o amor de verdade. Eu sempre soube que ia acontecer. Desde o primeiro dia que vi vocês juntos, eu sabia. O amor não escolhe hora nem lugar para chegar. Às vezes, ele vem disfarçado de contrato, de negócio, de conveniência, mas quando é verdadeiro, ele sempre se revela. Cuidem um do outro, cuidem dos filhos que virão. E lembrem, o melhor contrato do mundo é aquele que se assina com o coração. Com todo o meu amor eterno, vovó Zuleide. Hoje, 5 anos depois daquele primeiro encontro no escritório luxuoso de Belo Horizonte, eles têm 2 filhos, Heitor Zuleide e Maria Esperança. A fazenda virou um lugar de alegria e inclusão. E eles ainda se amam como no primeiro dia que admitiram seus sentimentos, porque descobriram que o amor verdadeiro é mesmo mais forte que qualquer contrato. E vocês, o que acharam dessa história? Acreditam que o amor pode nascer até dos contratos mais frios? Deixem aí nos comentários. Se gostaram, se inscrevam no canal para mais histórias que vão emocionar vocês. E não percam o próximo vídeo recomendado. A próxima história vai surpreender ainda mais, porque às vezes os melhores amores da vida começam com os piores motivos, mas terminam com os melhores finais.